Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Hoje nós vamos concluir a comunhão do Evangelho de João, capítulo 17, a oração do Senhor Jesus, na última noite em que ele estava nessa terra com os seus discípulos. Nós sabemos a importância dessa oração, porque o Senhor, nos capítulos anteriores, dos capítulos 13 até o capítulo 16, o Senhor, naquela última noite, falou muitas coisas aos seus discípulos, e ele estava para deixar esse mundo, e iria começar uma nova era, porque ele iria cumprir a obra da redenção, e o relacionamento dele com seus discípulos iria mudar. Já não seria mais um relacionamento físico, humano, presencial de um corpo, mas algo espiritual, algo com uma realidade. E a nossa comunhão dessa oração não foi focado nos aspectos doutrinários, mas nos aspectos do que nós podemos aprender com o viver do Senhor, o que nós podemos aprender com a oração do Senhor, o que estava no coração do Senhor a respeito dos seus discípulos, a esperança, o desejo do Senhor, a expectativa do Senhor. Porque a Bíblia nos mostra que até hoje o Senhor intercede por nós. E muitas vezes queremos saber o conteúdo dessa intercessão. E em João 17, nós podemos conhecer de uma maneira real o conteúdo da intercessão do Senhor por nós. É muito importante saber que o Senhor se preocupa com você e Ele ora por você. Isto é algo que nos consola e que nos fortalece. No capítulo 17 de João, no versículo 14, ele disse assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós podemos ver o Senhor falando que pelo fato dele ter dado aos seus discípulos a sua palavra, alguma coisa ocorreu nos discípulos, houve uma mudança. E o Senhor diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. O mundo passou a odiar os discípulos. Por quê? Aqueles dizem, eles não são do mundo, como também eu não sou. Por esse versículo nós podemos ver o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus, a palavra de Deus nos tira, nos transfere desse mundo para uma esfera celestial. Nos tira do modo de vida desse mundo para um modo de vida espiritual e celestial. E é claro, o mundo é contra Deus. A Bíblia diz de uma maneira muito clara que é impossível você amar a Deus e amar ao mundo. Isso aqui está em 1 João, tá certo? Ele diz, 1 João mostra para nós no capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Versículo 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, nós podemos ver que o mundo é contra o Pai, é contra Deus. E, principalmente nos dias atuais, nós podemos ver o que acontece nesse mundo,
as coisas desse mundo, como as coisas estão indo contra Deus. Estão tirando o nome de Deus de todas as coisas, correto? Zombam de Deus, né? Falam mal, e essa é a realidade. Então o Senhor, em João 17,14, diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E o versículo 15 diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. O Senhor estava para ir desse mundo. O Senhor disse que os discípulos não eram desse mundo, como também o Senhor não era, porque Ele havia dado a palavra para os discípulos, e essa palavra que havia dado aos discípulos tinham feito com que os discípulos fossem diferentes, né? Tinham ganhado das coisas divinas. E o Senhor diz: não peço que os tires do mundo. E o versículo 16 diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. Se gosta muito de dar o exemplo do barco no mar, ou um barco na água. O barco está na água, mas a água não está no barco. Porque quando se a água entrar no barco, o barco afunda. Tá certo? Então, nós hoje estamos nesse mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. No momento que o mundo entrar em nós, nós afundamos. Então, o versículo 16 diz assim: eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, vamos agora para o versículo 17. Versículo 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui fala de santificação, mas nós precisamos entender que a palavra grega para santificação aqui é agiazo. E qual é o significado? Não está se enfatizando somente a separação. Não se está enfatizando a diferença entre o que é imundo e o que é santo. Aqui fala de uma separação para servir a Deus. Uma separação para consagração. E aqui diz: santifica-os na verdade. Isso quer dizer, somente na verdade divina há santificação. E o versículo 17 diz claramente: a tua palavra é a verdade. Amados irmãos, amadas irmãs, a santificação ocorre na esfera da verdade, na esfera da palavra de Deus. Quanto mais eu tenho da palavra de Deus, mais eu sou separado, mais eu sou santificado. Mas separado e santificado para quê? Para servir a Deus, mas separado e santificado para o propósito de Deus, mas separado e santificado para consagração. Isso é algo que é importante. E quando o Senhor diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mostra a importância dessa palavra. Então, essa palavra, quando opera em nós, nos separa e nos leva a servir a Deus. E vamos agora ver o versículo 18, que é muito importante. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Aqui o Senhor fala que a santificação é para quê? É para que esses discípulos possam ser enviados ao mundo, para cumprir o seu propósito nesse mundo. Nós precisamos compreender, então, por que o Senhor disse: não peço que os tires do mundo. O Senhor orou para que não tirasse do mundo, por quê? Porque os discípulos teriam que ser enviados ao mundo. E aqui nós temos algo
que vem ligado ao próprio Senhor, tá? Isso aqui é importante. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 36. Diz assim: então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas porque declarei, sou filho de Deus? Aqui o Senhor deu exemplo dele mesmo. Aqui ele diz que o Pai o santificou e o enviou ao mundo. O Pai o separou para cumprir a missão, para cumprir a obra da redenção. Então, você pode agora entender, porque o Senhor tomou a si como exemplo, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Agora você compreende por que os versículos 17 e 18 dizem: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Os irmãos estão compreendendo? Essa santificação é para que nós possamos cumprir a missão que Deus nos deu nesse mundo. Isso é algo que nós precisamos compreender. O Senhor nos separa para nós servirmos ao Senhor. Nós não somos simplesmente separados do mundo para sermos separados e sermos ali inúteis. Não é isso. Nós somos separados para pertencermos a Deus. Somos separados para servir a Deus. Somos separados para amar a Deus. Os irmãos estão compreendendo? Isso é algo de grande importância, tá bom? E a santificação não é algo separado da revelação divina. Por isso, a importância da palavra de Deus, da revelação da palavra de Deus. Quanto mais você crer na palavra de Deus, mais santificado você será. Quanto mais receber da palavra de Deus, mais santificado você será. Então, nós somos separados para o serviço a Deus. Por isso também, aqui diz de uma maneira muito clara, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O enviar é missão. A palavra missão está ligado a enviar. Vem do latim mito, mittere, missi, missum, que significa enviar. Então, amado irmão, amada irmã, nós somos separados para servir a Deus. E como nós servimos a Deus? Somos enviados ao mundo para dar testemunho dessa palavra, da salvação que essa palavra traz, da transformação que essa palavra traz. Amém? Se eu recebi a palavra e a palavra de Deus operou em mim e me transformou, essa é a melhor coisa que podia acontecer na minha vida. Então, qual é o nosso encargo? É que outros também ganhem essa riqueza e esse tesouro que nós ganhamos. E ainda mais, agora vamos ver o versículo 19. Novamente podemos ver o exemplo do Senhor. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Na versão King James atualizada, diz assim: em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Então, quando o Senhor Jesus disse, a favor deles eu me santifico, isso não é uma questão de ser puro ou imundo,
porque o Senhor nunca foi imundo. O Senhor sempre foi santo e puro. Então, essa santificação, a favor deles eu me santifico a mim mesmo, significa eu me separo de tudo para cumprir a minha missão. E qual era essa missão que o Senhor tinha naquele momento? Era de morrer por nós, morrer pelos discípulos, morrer pelo mundo para trazer a salvação. Por isso que ele diz, a favor deles eu me santifico a mim mesmo, eu me separo para servir a Deus, para ser um sacrifício, para cumprir a obra de redenção, para que eles também sejam santificados na verdade. Louvado seja o Senhor. É por causa da obra da redenção do Senhor que nós somos salvos e santificados. Não é verdade? Isso é algo maravilhoso. E o versículo 20 diz o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Agora, vamos dar uma lida numa outra versão, para que fique mais claro. A versão King James atualizada de João 17:20. Diz assim: não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Então, olha só que coisa maravilhosa. Muitos poderiam pensar, mas essa oração do Senhor Jesus foi para aqueles discípulos que estavam com ele naquela época. Mas graças a Deus por esse versículo 20 que mostra que não é assim. Ele diz, não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Aqui você pode ver, amado irmão, amada irmã, a importância dele ter falado, não peço que os tires do mundo. A importância do Senhor ter falado, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. É por causa disso que hoje nós somos salvos. Está certo? Então isso aqui é alguma coisa maravilhosa. E outra coisa que nós precisamos compreender, por meio dessa oração, o Senhor está falando para você e para mim, eu agora estou enviando você para que vocês possam também dar uma mensagem para que outros sejam salvos. Para que outros também ganhem dessa verdade e dessa realidade. Você consegue ver a sua importância? O Senhor está orando para você ficar em casa, deitado, assistindo TV? Ou dar uma vida tranquila para Ele, que Ele tenha sempre comida em casa, tenha um ar-condicionado e um bom canal de Netflix e outras coisas, né? Para Ele ficar tranquilão. E o Senhor está orando por isso? Não! O Senhor está orando, santifica-os. Santifica-os para que vivam para você, Pai. Porque eu estou os enviando. Porque eu quero usá-los. Que eles possam levar a mensagem e outros possam ser salvos. Isso é o que está no coração do Senhor. Olha como é importante nós saber que o Senhor orou por nós. Se o Senhor está orando assim por mim, eu posso ficar sentado, parado? Se eu me importo com o Senhor, eu vou receber e assumir a responsabilidade que Ele me deu. Se o Senhor aparecesse hoje para você, fisicamente, Ele iria falar, eu oro por você. Ora por quê?
eu oro porque eu quero que você viva para mim. Porque eu quero usá-lo. Para que mais pessoas possam me conhecer. Não é isso? E agora entramos no versículo 21, que diz: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o Senhor está orando por cada um de nós e nos dando uma missão. Nós vimos isso. Mas o Senhor sabe de uma coisa, que essa missão é muito grande. Não pode ser cumprida por uma pessoa só. Essa missão vai ser cumprida pela igreja, que é o seu corpo. Então, por isso que ele ora. Eu quero que ele santifique, você o santifique. Que eles sirvam a ti, ó Pai. Mas o que é importante, não é cada um fazendo o que deseja, mas para que eles sejam um. Essa unidade é muito importante. E aqui diz, de uma maneira muito clara, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Essa unidade não é produzida por uma lei, essa unidade é produzida pela vida de Deus. Aqui diz, como és tu, ó Pai, em mim. Então o Pai estava no Filho. E eu em ti, o Filho estava no Pai. Isso é que é ser um. Entendeu? Não é com o Pai, não é só isso. Com o Pai ainda são dois. Então o Filho está no Pai e o Pai está no Filho. Então é verdadeiramente um. Correto? E aqui ele diz, também sejam eles em nós. O Pai no Filho, o Filho no Pai e nós no Pai e no Filho. É uma união orgânica. Isso mostra que essa unidade é produzida pela vida de Deus. Isso é o resultado. E essa unidade é muito importante. Por que essa unidade é importante? Porque é nessa unidade, nesse nosso amor, nessa mesma unidade, que nós damos o testemunho que nós temos todos o mesmo Pai. Nós temos uma paternidade em comum. Não é maravilhoso? Nós temos um Pai, por isso que nós somos irmãos. E outra coisa que o Senhor mostra para nós é que essa unidade é produzida pela vida divina, pela nossa comunhão com Ele. E Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 10, diz assim: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação.
olha só, todas nações, tribos, povos e línguas. Aqui mostra a diferença que existe na humanidade. Nações diferentes, tribos diferentes, povos diferentes e línguas diferentes. E onde está a glória de Deus? Todos esses são um. Você não acha isso maravilhoso? Quem é que consegue fazer que homens tão diferentes, que sempre estão lutando entre si, olha o mundo, quem pode fazer com que homens tão diferentes, que ficam lutando entre si, se amem? Se sacrifiquem em favor uns dos outros. Porque qual foi o exemplo que o Senhor deu? Eu me santifico a mim mesmo. Estou sacrificando a mim mesmo. Isso aqui é algo que eu preciso compreender. Por quê? Porque isso traz uma realidade que está em Romanos 15, versículo 16. É a maneira de nós servirmos o Senhor. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Eu vou ler agora na Nova Versão Internacional. Diz assim: de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal ou serviço sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Então, olha só, o exemplo do Senhor, em favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, esse exemplo do Senhor aplicado para nós, claro, é num nível bem inferior, não é na abrangência da obra do Senhor, é esse exemplo de Paulo em Romanos 15:16. Romanos 15:16 diz: eu sou um ministro de Cristo Jesus e o meu serviço sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus. Quem faz com que homens que brigam entre si, que se odeiam, consegue ser um sacrifício a favor de um outro, para que outros também possam conhecer a Deus. Só Deus pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso. E aqui o Senhor, por isso o Senhor diz, para que sejam um. E outra coisa que é muito importante que a gente perceba é o seguinte: todas as divisões que há entre nós mostram a nossa fraqueza. Todas as divisões que há entre nós mostram a ação do pecado. Porque se o pai está no filho, o filho está no pai, e eu e você estamos no pai e no filho, nós podemos nos dividir? Não. Não é alguma coisa legal, por lei, é uma coisa de vida. É algo ligado à comunhão. Não é uma unidade produzida pela uniformidade. Vamos ser todos iguais exteriormente. Não. A unidade divina não é baseada em ser igual exteriormente. A unidade divina
tem um exemplo, é o corpo. No corpo, todos os membros são iguais? Não. Todos os membros são diferentes um do outro, mas são um, não é isso? São um organicamente. Não é uniformidade. Teve um servo de Deus que um dia falou o seguinte: uniformidade tem na morte. Depois que morreu, todo mundo é igual. Não é? Você tem um rico, tem um pobre. Certo? Tem um que é poderoso e tem um que não tem nenhum poder. Está tudo deitado. Tem ainda diferença? O cadáver de um rico é diferente do cadáver do pobre? Então, um dia um servo de Deus falou isso, até achei interessante, né? Uniformidade você tem na morte. Unidade você tem na vida. A nossa unidade não é produzida pela uniformidade. Porque tem gente que talvez haja um grupo de pessoas que tem uniformidade, mas não se amam. Um é igualzinho ao outro, mas não amam um ao outro. Mas tem aqueles que são bem diferentes um do outro, mas se amam, se complementam e são um. Os irmãos compreendem essa oração do Senhor aplicada a nós? Nós estamos aqui, nós somos diferentes um do outro. Mas juntos formamos um só corpo, né? E o que nos deixa muito alegres hoje é que hoje nós vamos ter batismo, né? E os que vão ser batizados para dentro do corpo de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós somos diferentes, mas nós somos um em vida. Isso aqui, amados irmãos, amadas irmãs, isto é algo que nós precisamos compreender, tá bem? Então, quando o pecado age, nós não conseguimos ser um. E agora, vamos continuar. João 17, no final do versículo 21 diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando o mundo vê pessoas tão diferentes se amarem um ao outro, se ajudarem ao outro, darem o mesmo testemunho, o mundo vai dizer: só Deus para fazer isso. Só Deus para fazer isso. Eu me lembro de uma vez, nós estávamos juntos, uma série de irmãos, bem diferentes um do outro. E algumas pessoas acharam um pouco estranho, dizer assim: vocês são todos tão diferentes, mas eu vejo que vocês têm uma espécie de algo que liga vocês, que une vocês. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. O que vocês são? Daí nós falamos, né? Que nós éramos cristãos, éramos do Senhor. Daí disse assim: é isso aí. Certo? Bom, vamos ver. Então, versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Isso quer dizer o quê? O Senhor deu a vida divina para nós. E essa vida divina se expressa. O que é a glória? É a expressão de Deus. E aqui diz: eu lhe tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um como nós o somos. Novamente o Senhor enfatiza isso. Para que nós sejamos um, como o Filho e o Pai são um. E aqui diz, no versículo 23, eu neles, tu em mim,
a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Você pode ver que no versículo 21 diz assim: como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Então, aqui nesse versículo 21 diz: nós no Senhor, no Pai e no Filho. E o versículo 23 diz: eu neles. Aqui agora é o Senhor em nós. Nós no Senhor e o Senhor em nós. E tu em mim. Quer dizer que o Pai está no Filho e o Filho está em nós. Não é maravilhoso? A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Aqui mostra que precisamos ser aperfeiçoados na unidade. Precisamos permitir que essa vida divina ganhe cada dia mais a cada um de nós, para que Deus seja expressado por meio de nós. Amém? Aqui nos mostra que a nossa unidade está presente pelo fato de nós compartilharmos a mesma vida divina. Compartilharmos a vida de Deus. É isso que nos torna um. E você sabe, amados irmãos, amadas irmãs, a expressão de Deus em nós é algo muito importante. E nós precisamos também ver que o que o Senhor fez, o que está mostrado em João 17, Ele nos deu o nome. Qual o nome? Pai. O que significa nos dar o nome Pai? Nome de Deus de Pai? É porque Ele nos deu a vida de Deus. Está certo? Quem é o meu filho? Quem são os meus filhos? Os que receberam a minha vida. Quem pode me chamar de pai? Os que têm a minha vida, correto? Então, nós recebemos a mesma vida, nós recebemos a mesma palavra e nós recebemos a mesma glória. E aqui diz, aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Uma vez também um servo de Deus falou uma palavra assim muito, eu achei que foi uma palavra muito audaciosa. Por quê? Porque quando aqui diz, aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, agora se aplicamos de um modo, essa palavra de um modo, com uma ordem diferente, seria, se o mundo não conseguir ver unidade em nós, eu autorizo o mundo a não crer. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Só para você compreender a importância da nossa unidade, porque a nossa unidade vai fazer que o mundo creia que o Senhor foi enviado por Deus. Em outras palavras, o Senhor está falando, se vocês não tiverem unidade, o mundo não vai crer. Mas é culpa de quem? É culpa do mundo? É nossa culpa. Você e eu já temos experiências. Você traz um convidado, digamos, para uma comunhão, para uma reunião, né? Na sua casa, ou uma reunião no local, e ocorre uma briga entre dois irmãos. Essa pessoa volta? Volta? Ele não volta porque ele não tinha desejo de buscar? Ele veio para a reunião. Quer dizer, desejo tinha. Mas por que não volta?
porque ele viu dois brigando. Ele diz: eu não quero isso. Os irmãos conseguem perceber a importância do nosso testemunho? Quantos deixaram de crer no Senhor por causa da nossa atitude? Não é uma coisa séria? Você consegue entender o peso que está no coração do Senhor quando Ele está orando dessa maneira? Mas não é somente crer que o mundo, que o Senhor que o Pai enviou o Filho ao mundo, mas também conhecer: e os amaste, como também amaste a mim. Significa, ao ver a unidade e o amor entre nós, as pessoas vão crer no Senhor e crer que Deus nos ama. Olha a importância de nós manifestarmos o amor uns aos outros. Eu posso ser egoísta, só pensar em si mesmo, só pensar em mim mesmo. Mas se eu tiver essa atitude, eu farei muitos tropeçarem. Isso é o que está no coração do Senhor, e por isso que Ele ora pela nossa unidade. Talvez você não dê atenção à unidade, mas o Senhor dá. Que a gente possa dar atenção à unidade, a mesma atenção e o valor que o Senhor dá. Porque é importante que as pessoas creiam que o Senhor Jesus foi enviado e que o Pai, que Deus os ama assim como amou o Senhor Jesus. Versículo 24 diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também os que me deste. Esse é o coração do Senhor. Tudo que eu quero é para que todos aqueles que, Pai, você deu para mim, estejam comigo. E se nós estamos com o Senhor, nós manifestamos o Senhor e manifestamos a unidade. Se nós não manifestamos a unidade, nós não estamos com o Senhor. E aqui diz: para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, versículo 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Pai justo. Ele agora, o Senhor estava agora se preparando para logo ser preso, ser julgado e depois, outro dia, depois ser morto, não é? Aqui diz, Pai justo. Ele não considerava como injustiça ele morrer a nosso favor. Ele sabia que estava morrendo a nosso favor para cumprir a justiça de Deus. Foi morrer por mim e por você. E aí, isso o Senhor também disse: porém eu te conheci, também estes compreenderam que tu me enviaste. Versículo 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então aqui nós podemos ver a importância de conhecer o nome do Pai, porque conhecendo mais a Deus, nós conhecemos o amor com que Deus amou o Senhor, e esse amor esteja em nós. Você pode ver, esse é o final da oração. O amor, olha aqui, ó, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. O amor com que o Pai amou o Filho esteja em você e em mim, e termina, e eu neles esteja. Então, essa oração termina com
amor em nós. Isso expressa esse nosso maravilhoso Deus. Amém? Então, como podemos ver, amados irmãos, amadas irmãs, essa oração é alguma coisa muito prática para as nossas vidas. E conhecemos o que Deus preparou. E o que o Senhor espera de nós no nosso viver dia a dia. Amém? Vamos concluir então com uma oração e depois nós vamos para o batismo. Vamos ver a realidade dos frutos da oração do Senhor Jesus. Tá certo? Então vamos nos colocar em pé e vamos orar. Amado Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor deixou registrado na sua palavra essa maravilhosa oração. Essa doce comunhão, amado Senhor, que você teve com o Pai, manifestando tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor estava fazendo e tudo que o Senhor faria. Manifestando também os seus discípulos, a situação deles antes, durante e depois. O Senhor deu a todos nós, e obrigado porque nessa oração nós estamos incluídos. O Senhor deu a nós seu nome, que é a sua vida, a sua palavra e a sua glória, para que o Senhor seja expressado. E o Senhor orou para que nós fôssemos um. O Senhor orou dizendo que o Senhor nos enviaria para que mais e mais pessoas pudessem também conhecê-lo. Nós estamos alegres nessa manhã, porque não somente podemos tocar no amor, cuidado, a misericórdia e a graça que há nessa oração, também nós te agradecemos porque nessa manhã nós podemos ver o resultado dessa oração na vida desses que irão ser batizados. Toda a glória seja dada a ti, Senhor. Guarda-nos nessa semana, em ti, na sua maravilhosa pessoa, na sua palavra, no seu nome, na sua glória, na sua vida. Segura-nos pela nossa mão e vem nos conduzir. Muito obrigado. Nós oramos em seu nome maravilhoso. Amém.